28. De cobrador a seguidor. Entre os funcionários romanos que serviam na Palestina, os mais odiados eram os publicanos. O fato de os impostos serem exigidos por um poder estrangeiro era um constante motivo de irritação para os judeus, uma lembrança da perda de sua independência. E os cobradores de impostos, além de instrumentos da opressão romana, extorquiam, enriquecendo-se à custa do povo. Um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos era considerado traidor da honra nacional. Desprezado como apóstata, classificavam-no entre os piores membros da sociedade. A essa classe pertencia Levi Mateus, o qual, depois dos 4 discípulos na praia de Genezaré, foi o próximo a ser chamado para o serviço de Cristo. Os fariseus haviam julgado Mateus de acordo com seu emprego, mas Jesus viu nesse homem uma pessoa aberta à recepção da verdade. Mateus havia escutado os ensinos do Salvador. Quando o convincente Espírito de Deus revelou sua pecaminosidade, desejou buscar auxílio em Cristo. Porém, estava habituado ao exclusivismo dos rabinos e não fazia ideia de que esse grande mestre se importaria com ele. Um dia, sentado na alfândega, o publicano viu Jesus, que se aproximava. Grande foi sua surpresa ao ouvir as palavras que lhe foram dirigidas. Segue-me. Mateus se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Não houve qualquer hesitação, dúvida ou pensamento sobre o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e as privações. Era-lhe suficiente estar com Jesus, ouvir suas palavras e a ele se unir em sua obra. O mesmo ocorreu com os discípulos chamados anteriormente. Quando Jesus pediu a Pedro e aos seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes. Alguns desses discípulos tinham entes queridos que dependiam deles. Ao receberem o convite do Salvador, não hesitaram nem perguntaram: como vou viver e sustentar minha família? Obedeceram ao chamado. Quando posteriormente Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: nada. A mesma prova dirigida a Mateus em sua riqueza tinha sido apresentada também a André e Pedro em sua pobreza. A mesma consagração foi feita por todos eles. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe, e mais fortes eram os impulsos da vida que levavam antes, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, os bens terrestres ou a comunhão com Cristo. Os princípios são sempre rigorosos. Ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha todo o coração e considere todas as coisas como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Quando as pessoas reconhecem a magnífica salvação, o espírito de sacrifício, observado na vida de Cristo, será visto na vida delas. Por onde quer que Cristo as guie, elas o seguirão contentes. A vocação de Mateus para ser um dos discípulos de Cristo despertou grande indignação. O fato de que um mestre da religião escolhesse um publicano como um de seus imediatos assistentes era uma ofensa contra os costumes religiosos, sociais e nacionais. Apelando aos preconceitos do povo, os fariseus esperavam que os sentimentos populares se voltassem contra Jesus. Entre os publicanos, foi despertado um amplo interesse. Seu coração foi atraído para o Divino Mestre. Na alegria de seu novo discipulado, Mateus desejou levar seus antigos companheiros a Jesus. Portanto, fez um banquete em sua casa, reunindo parentes e amigos. Não somente os cobradores de impostos foram incluídos, mas também muitos outros de reputação duvidosa, proscritos por seus vizinhos mais escrupulosos.
A festa foi oferecida em honra a Jesus, e ele não hesitou em aceitar a gentileza. Sabia que isso daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo-o também aos olhos do povo. No entanto, nenhuma questão de política podia influenciar seus movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham valor. O que lhe falava ao coração era a sede pela água da vida. Jesus se sentou como hóspede honrado à mesa dos publicanos, mostrando por sua compaixão e amabilidade social reconhecer a dignidade humana, e as pessoas desejavam se tornar dignas de sua confiança. As palavras de seus lábios chegavam ao sedento coração deles com um bendito e vivificante poder. Despertavam-se novos impulsos, e a esses excluídos da sociedade abriu-se a possibilidade de uma nova vida. Em reuniões como essa, muitos foram impressionados pelos ensinos do Salvador, os quais o reconheceram apenas depois de sua ascensão. Quando o Espírito Santo foi derramado e 3.000 se converteram em um dia, houve entre eles muitos que tinham ouvido primeiramente a verdade à mesa dos publicanos, e alguns desses se tornaram mensageiros do Evangelho. Ao próprio Mateus, o exemplo de Jesus na festa era uma lição constante. O desprezado publicano se tornou um dos mais dedicados evangelistas, seguindo em seu ministério bem de perto os passos do Mestre. Quando os rabinos ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, aproveitaram a oportunidade para acusá-lo. Procuraram, porém, agir por intermédio dos discípulos. Buscando despertar os preconceitos deles, esperavam separá-los do Mestre. Sua estratégia era acusar a Cristo diante de seus seguidores e também os discípulos diante de Jesus, apontando suas flechas para onde seria mais fácil ferir. Esse tem sido a maneira de Satanás agir, desde que causou desarmonia no céu. E todos os que se empenham para causar discórdia e separação são influenciados por seu espírito. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Perguntaram os invejosos rabinos. Jesus não esperou que os discípulos respondessem à acusação, mas ele próprio respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus alegavam ser espiritualmente sãos e, portanto, sem necessidade de médico, ao passo que consideravam que os publicanos e gentios estavam morrendo de doenças espirituais. Sendo assim, não era sua obra como médico procurar justamente a classe que necessitava de seu auxílio? Embora os fariseus se achassem tão superiores, estavam, na verdade, em piores condições que aqueles a quem desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas e presunçosos, estando mais aptos a receber a influência da verdade. Jesus disse aos rabinos: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Assim mostrou que, enquanto alegavam ser expositores da palavra de Deus, ignoravam completamente sua essência. Os fariseus ficaram calados por algum tempo, mas apenas se tornaram mais obstinados em sua inimizade. Em seguida, procuraram os discípulos de João Batista e tentaram colocá-los contra o Salvador. Esses fariseus não haviam aceitado a missão de João Batista. Apontaram com zombaria sua vida de abstinência, seus hábitos humildes e sua veste simples, e o chamaram de fanático. Uma vez que denunciava a hipocrisia deles, resistiram às suas palavras e procuraram instigar o povo contra ele. O Espírito de Deus movera o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado, mas eles rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possuído pelo demônio. Quando Jesus veio, misturando-se com o povo, comendo e bebendo à mesa deles, acusaram-no de comilão e beberrão. Os mesmos que faziam essas acusações eram culpados.
Assim como Satanás representa falsamente a Deus e acredita a ele seus atributos, assim os mensageiros do Senhor eram descaracterizados por esses homens maldosos. Os fariseus não percebiam que Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores, com o propósito de levar a luz do céu aos que estavam em trevas. Não queriam ver que toda a palavra dita pelo Divino Mestre era uma semente viva que germinaria e daria fruto para a glória de Deus. Estavam decididos a não aceitar a luz, e embora houvessem se oposto à missão de João Batista, prontificavam-se agora a conquistar a amizade dos discípulos, esperando ganhar a cooperação deles contra Jesus. Faziam parecer que ele estava anulando as antigas tradições e comparavam a rígida religiosidade do Batista com a conduta de Jesus ao comer com publicanos e pecadores. Nessa época, os discípulos de João estavam em grande aflição. Isso ocorreu antes de sua visita a Jesus, com a mensagem de João. Seu amado mestre estava no cárcere, e eles passavam os dias em tristeza. Jesus não estava fazendo esforço algum para libertar João, e parecia até lançar descrédito sobre seus ensinos. Se João fora enviado por Deus, por que Jesus e os discípulos agiam de modo tão diferente? Os discípulos de João não tinham clara compreensão da obra de Cristo. Pensavam que talvez houvesse algum fundamento para as acusações dos fariseus. Observavam muitas das regras prescritas pelos rabinos e esperavam até mesmo ser justificados pelas obras da lei. O jejum era observado pelos judeus como ato meritório, e os mais rígidos jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus e os discípulos de João estavam jejuando, quando estes últimos foram até Jesus com a pergunta: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu com muita gentileza. Não procurou corrigir a concepção errada deles sobre o jejum, mas apenas fazê-los ver com clareza sua missão. E fez isso empregando a mesma comparação que João Batista usara em seu testemunho sobre Jesus. João dissera: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Os discípulos de João não podiam deixar de recordar essas palavras do Mestre, quando, continuando a ilustração, Jesus disse: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O príncipe do céu estava entre seu povo. O maior dom de Deus fora concedido ao mundo. Havia alegria para os pobres, pois Cristo viera torná-los herdeiros de seu reino. Alegria para os ricos, pois ele lhes ensinaria a obter as riquezas eternas. Alegria para os ignorantes, pois os tornaria sábios para a salvação. Alegria para os sábios, pois lhes seriam desvendados mistérios mais profundos do que os que já haviam estudado, verdades que haviam estado ocultas desde a fundação do mundo, seriam reveladas aos seres humanos mediante a missão do Salvador. João Batista se alegrara ao ver o Redentor. Que momento de regozijo para os discípulos, que tinham o privilégio de andar e falar com a majestade do céu. Esse não era o momento de lamentarem e jejuarem. Deviam abrir o coração para receber a luz de sua glória, para que por sua vez projetassem a luz sobre os que estavam nas trevas e sombras da morte. Era belo o quadro que as palavras de Cristo lembravam. No entanto, sobre ele havia pesadas sombras, que unicamente seus olhos distinguiam. Dias virão, contudo, disse ele, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quando vissem seu Senhor traído e crucificado, os discípulos se afligiriam e jejuariam. Em suas últimas palavras a eles no cenáculo, dissera: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando ele ressurgisse do sepulcro, a tristeza deles se transformaria em alegria. Depois de sua ascensão, estaria pessoalmente ausente, mas por meio do Consolador, ainda estaria com eles, e não deviam passar o tempo em lamentações. Isso era o que Satanás queria. Desejava que dessem ao mundo a impressão de haver sido iludidos e decepcionados. Mas deviam, pela fé, contemplar o santuário celestial, onde Jesus estava ministrando em favor deles. Deviam abrir o coração ao Espírito Santo, seu representante, e alegrar-se na luz de sua presença. No entanto, sobreviriam dias de tentação e prova, em que seriam postos em conflito com as autoridades do mundo e os líderes do reino das trevas, quando Cristo não estivesse pessoalmente com eles e tivessem dificuldade para perceber a presença do Consolador, seria mais adequado jejuarem. Os fariseus procuravam se exaltar pela rigorosa observância de ritos, ao passo que tinham o coração cheio de inveja e contenda. Seu jejum, dizem as Escrituras, termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal. As Escrituras descrevem o jejum apreciado por Deus. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. O próprio espírito e caráter da obra de Cristo são apresentados nessas palavras. Toda a sua vida foi um sacrifício pela salvação do mundo. Quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus, estava dando a vida pela redenção dos perdidos. O verdadeiro espírito da devoção não está em inúteis lamentações, em simples humilhação do corpo e numerosos sacrifícios, mas se revela na entrega do próprio eu em voluntário serviço para Deus e o próximo. Continuando sua resposta aos discípulos de João, Jesus usou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. A mensagem de João Batista não devia ser mesclada com a tradição e a superstição. Uma tentativa de misturar as pretensões dos fariseus com a devoção de João só tornaria mais evidente a brecha em ambas. Da mesma forma, os princípios do ensino de Cristo não deveriam ser combinados aos ritos do farisaísmo. Cristo não cobriria a brecha feita pelos ensinos de João. Tornaria mais distinta a separação entre o velho e o novo. Jesus ilustrou posteriormente esse fato dizendo: Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Depois de algum tempo, os odres de couro usados para guardar o vinho novo ficavam ressecados e quebradiços, tornando-se, então, imprestáveis para voltar a servir para a mesma finalidade. Por meio dessa ilustração familiar, Jesus apresentou a condição dos líderes judaicos. Sacerdotes, escribas e demais autoridades estavam presos a uma rotina de cerimônias e tradições. O coração deles havia se retraído com os odres de couro a que ele os comparara, ao passo que se satisfaziam com uma religião legalista. Era-lhes impossível receber as vivas verdades do céu. Consideravam a própria justiça como suficiente, e não desejavam que um novo princípio fosse introduzido em sua religião. Não aceitavam a boa vontade de Deus para com os seres humanos, como algo à parte deles próprios. Relacionavam-na
com méritos adquiridos com suas boas obras. A fé que atua por amor e purifica o coração não podia encontrar união com a religião dos fariseus, feita de cerimônias e ensinos humanos. O esforço de ligar os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão. A verdade vital de Deus, como vinho em fermentação, estragaria os odres velhos e apodrecidos das tradições farisaicas. Os fariseus se consideravam extremamente sábios para necessitar de instruções, justos demais para precisar de salvação e muito honrados para carecer da honra que vem de Cristo. O Salvador se desviou deles em busca de outros que recebessem a mensagem do céu. Nos pescadores sem instrução, no cobrador de impostos da alfândega, na mulher de Samaria, no povo comum que o escutava de boa vontade, ele encontrou seus novos odres para o vinho novo. Os instrumentos a serem usados na obra de pregação do Evangelho são as pessoas que recebem com alegria a luz a elas enviada por Deus. Elas são seus instrumentos para a comunicação do conhecimento da verdade ao mundo. Se mediante a graça de Cristo seu povo se tornarem odres novos, ele os encherá de vinho novo. O ensino de Cristo, embora representado pelo vinho novo, não era uma nova doutrina, mas a revelação daquilo que fora ensinado desde o princípio. No entanto, para os fariseus, a verdade perdera seu significado e beleza originais. Para eles, os ensinos de Cristo eram novos, em quase todos os aspectos, e não eram reconhecidos nem confessados. Jesus mostrou o poder dos falsos ensinos para destruir a capacidade de valorizar e desejar a verdade. Ele afirmou: ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Toda a verdade dada ao mundo por meio de patriarcas e profetas resplandeceu com nova beleza nas palavras de Cristo. Entretanto, os escribas e fariseus não tinham qualquer desejo quanto ao precioso vinho novo, enquanto não se esvaziassem das velhas tradições, costumes e práticas, não teriam lugar na mente e no coração para os ensinos de Cristo. Apegavam-se ao formalismo morto e se desviavam da verdade viva e do poder de Deus. Foi isso que se demonstrou a ruína dos judeus e será a de muitas pessoas em nossos próprios dias. Milhares cometem o mesmo erro dos fariseus a quem Cristo repreendeu no banquete de Mateus. Em vez de abandonar uma ideia nutrida ou rejeitar alguma opinião que idolatram, muitos recusam a verdade vinda do Pai das Luzes. Confiam em si mesmos, dependem da própria sabedoria e não compreendem sua pobreza espiritual. Insistem em ser salvos de alguma maneira pela qual possam realizar alguma obra importante. Quando veem que não há modo algum de introduzir o eu nessa obra, rejeitam a salvação provida. Uma religião legalista nunca poderá conduzir pessoas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Jejuar ou orar com espírito de justificação própria é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto mostram que aquele que pratica essas coisas se considera justo e habilitado para o céu. Mas tudo é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. Como foi nos dias de Cristo, assim acontece agora. Os fariseus não reconhecem sua necessidade espiritual. A eles se dirige a mensagem. Dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Fé e amor são o ouro provado no fogo. Mas, no caso de muitos, o brilho do ouro se obscureceu
e perdeu-se o precioso tesouro. A justiça de Cristo é para eles uma roupa sem uso, uma fonte intacta. A esses é dito: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o Autor e Consumador de nossa fé.